Olá, esse é o canal Conservador da Verdade. Criei esse canal para que todos percebam que a superficialidade da informação muitas vezes pode nos levar ao erro. Erro por ignorância, por oportunismo ou por ideologia. Muitos se aproveitam disso para transformar mentiras em verdades na mente dos desavisados. Por isso o lema do canal é: cave mais fundo e encontrará tesouros inigualáveis. Cave em todas as áreas da vida e assim encontrará a verdade que estará conservada no seu ponto de origem. Hoje tenho a satisfação de compartilhar com todos uma rápida explicação a 4 perguntas que fiz ao reverendo Ageu Magalhães. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual também faço parte. Ele também é diretor do Seminário Teológico Presbiteriano JMC, José Manuel da Conceição. Essas 4 perguntas, creio serem a de muitos cristãos e também aqueles que querem entender o que a Bíblia fala sobre o comportamento de um crente em uma sociedade descrente. Vamos ouvir então o que o reverendo Ageu Magalhães tem a nos dizer sobre essas 4 questões. Reverendo, o senhor acha que o cristianismo, a fé protestante reformada, pode ajudar o Brasil nesse momento de mudança política e volta a uma cultura liberal conservadora? Eu acho que sim, eu creio que pode ajudar na medida em que os crentes viverem o que Cristo nos ensinou. Isso é, quando os crentes passarem a obedecer aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo sal da terra, luz do mundo, vivendo como cristãos no seu trabalho, sendo os melhores funcionários, os melhores filhos, os melhores alunos. Então, independente do governo, independente do sistema político implantado, nós passaremos a influenciar esta sociedade. Parece um chavão dizer essas coisas, mas a gente observa que os crentes, via de regra, são crentes no domingo e na rede social, mas no seu trabalho, no seu estudo, na sua vizinhança, eles passam muito pouco da influência, da verdadeira influência que o Evangelho tem a oferecer ao mundo. Nesses últimos meses ficou clara a posição de alguns pastores de algumas denominações defendendo uma posição marxista, ou seja, de esquerda. O quanto isso é errado e prejudicial à Igreja de Cristo e por quê? Sim, eu acho prejudicial porque o líder religioso, o pastor que defende o marxismo, ou não compreendeu o Evangelho ou não conhece o marxismo. Basta estudar as bases desse sistema para perceber que os seus fundadores não acreditavam em Deus. É um sistema que não vê a redenção a partir de Jesus Cristo, mas vê a redenção da sociedade a partir de luta de classes, de uma sociedade utópica em que não haverá mais classes. Então, quando alguém estuda de fato o marxismo, percebe que ele é totalmente incompatível com o Evangelho. E o crente, ele tem na palavra de Deus uma forma de se relacionar com a sociedade, uma forma de pensar em proposições políticas, de governo, de economia. E o marxismo é a última opção para um cristão por conta das suas bases totalmente ateístas. Como jovens que vêm de uma família cristã reformada e ingressam em uma universidade com princípios totalmente contrários às Escrituras, devem se comportar para não serem influenciados, mas sim dar o exemplo? Bom, isso de fato é um problema. Muitos jovens, ao ingressar numa universidade, são bombardeados por princípios antibíblicos, de evolucionismo, de marxismo, e muitos deles que não estão preparados acabam se desviando da fé, inclusive. Então eu creio que deve haver um cuidado de toda a liderança para treinar os seus adolescentes com princípios bíblicos, com uma cosmovisão bíblica, de forma que quando eles entrarem na faculdade e receberem essa carga ante Deus, eles estejam preparados. E preparados não para recitar textos bíblicos, mas para conseguir traduzir a sua fé diante dos desafios que lhes estão sendo propostos. O crente, o adolescente que é fiel à palavra de Deus, que estuda e que foi treinado para responder algumas perguntas, ele consegue perceber a cosmovisão contrária e consegue aplicar de fato as bases de uma cosmovisão bíblica. Então eu conheço alguns jovens que entraram na faculdade
e questionaram alguns ensinamentos e não se desviaram da fé. Pelo contrário, se tornaram mais firmes. Eu creio que a liderança deve cuidar do treinamento desses jovens. Esses jovens bem firmados nas bases da Escritura, eles podem resistir a esses ataques. Com base no Sola Escritura, o que podemos esperar de um governo verdadeiramente cristão? Bem, eu creio que nós estamos ainda bastante distantes de um governo verdadeiramente cristão. O atual presidente, ele é cristão de fato e tem até uma simpatia com o movimento evangélico, mas para que um governo se torne cristão, nós teríamos que ter lá em cima líderes, e não apenas o governo e a sua equipe, mas boa parte do Senado e da Câmara, com homens que de fato colocassem a lei de Deus em aplicação. E essa é uma realidade utópica, nós estamos muito distantes disso. Então, se pelo menos o governo atual ele valorizar alguns pontos fundamentais do cristianismo, né, como a crença em Deus, a defesa da família, nós já teremos aí certa paz no meio evangélico. Não sei se muita paz no meio evangélico é uma coisa boa, porque nós percebemos que a igreja é mais fiel quando ela é perseguida. Então, há perspectivas agora de um governo mais tranquilo para o mundo cristão. Isso não deve nos levar ao comodismo, mas devemos avançar ainda mais na pregação do Evangelho.